Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Edson Santos Souza. Fala, Edson. Estamos com o Paulo Carneiro aqui ao vivo. Isso. Você tem uma pergunta para o Meu Paulo? presidente, o Paulo, você perderia esse título que o Vitória perdeu para o Bahia no Barradão? Você está falando de onde, Edson? Eu estou falando aqui do Ferribode. Eu sou patifista. Você perderia o título para o Bahia como o Vitória perdeu agora? É a pergunta do Edson. Claro que não. Não tem chance. Obrigado, presidente. Eu perderia, mas sem tirar o time de campo. Isso aí, sem dúvida. Morreria atirando. Aqui, também no WhatsApp. Parabéns à Rádio Excelsior pelo convite ao maior presidente da história do Esporte Clube Vitória. Queria que ele falasse do projeto para a divisão de base em 2020. Francisco Neto, da Paralela. Tem como falar do projeto? É difícil, né? Difícil falar. O que eu posso dizer é o seguinte. Eu falei isso outro dia na internet para o grupo. Nós temos um grupo chamado Vitória Gigante. Grupo de torcida com sócios, etc, etc. E nasceu isso lá atrás do século XXI, onde o Dr. Walter Seixas tem uma história aí, antes de mim. Que eu nunca participei do século XXI. Tenho lá grandes amigos, até esses nossos inimigos estavam a dizer, não, Paulo era do século XXI, nunca fui. Mas sou do Vitória Gigante. E muita gente do século XXI está conosco no Vitória Gigante. Temos identidade de ideias a respeito do nosso clube. Eu quero dizer que se o Vitória não fortalecer a sua base de forma efetiva, o Vitória não tem chance. Por causa da diferença de orçamento. Se na minha época... Até contra o rival que você fala que hoje o Bahia também... O Bahia, eu penso que hoje o Bahia está no patamar acima do Vitória. Não no campo ainda, mas vai estar. No campo ainda existe... Porque o futebol tem relação direta com o orçamento. O Bahia hoje já tem um orçamento 20 ou 30 milhões maior que o nosso. Isso em 500 milhões representa pouco. Mas em 100 milhões representa muito mais. A Vitória não tem um projeto de futebol. Quando você vê o Vitória em junho contratando 8 jogadores, depois de contratar 16 no início do ano, ele tem projeto? Me digam, senhores. E olha, nós estamos aqui torcendo para dar certo. Porque às vezes no futebol você faz tudo errado e dentro de campo dá certo, né? É o que nós estamos torcendo, né? O presidente do Vitória, que é uma pessoa séria, tem uma relação com ele, pessoal, bom que saibam disso. Não de falar com ele todo dia, mas nos falamos. Tive com ele 2 ou 3 vezes na minha vida, mas ele é o presidente do Vitória. O fato da gente criticar não tira a nossa intenção de torcer pelo sucesso do Vitória. Porque não tem outro caminho. Agora, o presidente do Vitória precisa cuidar do que ele fala, porque ele ficou com a fama de mentiroso. E quando o líder fica com fama de mentiroso, para tirar essa pecha, vai custar. Aí na última entrevista coletiva ele virou até espanhol, falando espanhol. E eu que entendo um pouquinho, não entendi nada do que ele falou, mas para quem não entende, achou que ele estava falando espanhol. Ele não estava falando espanhol, ele estava brincando ali com as palavras. Então, isso tudo é preciso cuidar disso, sabe? É preciso cuidar disso, porque o presidente... Inclusive pensar antes de falar. E outra coisa, ele sempre... Por exemplo, ele para bater em Manuel Matos e Raimundo Viana, quando ganharam o Baiano, ele disse assim, Manuel Matos e Raimundo Viana ganhou um baianinho. Ele disse isso. E ele, que nem o baianinho ele ganhou. Então as pessoas que no futebol é assim, se você não cuidar do que você fala, você morre pela boca. E ele entrou achando que ele tinha o controle de tudo. E ele não tinha. Quando ele trouxe Damiani, ele disse que era o cara, olha como ele era incoerente. Ele disse que Damiani era o cara da base. Não foi isso? Os senhores me desmintam se eu estiver exagerando. Eu não estou aqui fazendo política, estou só constatando os fatos. Ele disse que Damiani era da base, porque Damiani foi coordenador da base da seleção. Mas dirigir seleções é muito mais simples do que dirigir um clube de futebol, sabia? Catando os melhores, né? E depois eu soube que não foi Damiani que contratou esses 16 jogadores, que Mancini contratou 80% desses jogadores. E eu acho até natural, porque o cara com a moral que Mancini tem do Vitória, é natural que tenha sido por ele mesmo. Certo? Agora ele errou em todos, ou quase todos. E não foi Damiani que teve a culpa, mas Damiani pegou a culpa toda. E só que aí Damiani, que não fez nada pela base do Vitória nesses 6 meses, nenhum projeto deixou, ele saiu. Quando ele saiu, o presidente disse que agora havia um cara que era para tocar o profissional. Aí eu fiz a pergunta para ele, e a base? Não era prioritário? Então, esse discurso contraditório, talvez para as pessoas menos esclarecidas, passe batido. Mas para a gente que é esclarecido, e eu me considero hoje uma oposição responsável,
Eu não abro aqui a boca para falar besteira de Ricardo nem de ninguém. Eu estou aqui tratando e debatendo os fatos. Ricardo se isolou, soube agora que se juntou com o grupo que estava meio já reativo com ele, mas ele não consegue unir o Vitória porque ele não tem liderança, sabe? E o Vitória está dividido. O conselho está em frangalhos. A última reunião que expulsou, imagina, expulsar uma figura da estatura de Valtetano. Tinha 30 pessoas na reunião do conselho para expulsar um homem, um empresário da estatura de Valtetano. Então, esse é o Vitória hoje, perseguidor e em frangalhos, né? Rejeitou as contas de Ivan, o conselho, mas já soube que eles estavam armando aí para separar a conta de Agenor da conta de Ivan, para aprovar a conta de Agenor e reprovar a conta de Ivan. Isso ficou para ter uma reunião do conselho. Não sei se já teve essa reunião, Marcelo. Já teve essa reunião? Não, mas teve a reunião para rejeitar. Mas soube que eles estavam convocando a reunião, um conselheiro lá, que é do Conselho Fiscal, pediu para ver do Conselho Fiscal. Coisa mais absurda, queriam separar as contas se a gestão é uma só. Quer dizer, fazendo manobras. E você sabe quem devia estar liderando isso tudo para evitar essas situações? Porque no meu tempo era assim. Era o presidente do clube. Porque o presidente do conselho, ele não tem voz ativa na instituição pelo estatuto. Quem tem a voz ativa é o presidente do clube. Não é o presidente do conselho. Ele dirige as reuniões do conselho. Só as reuniões do conselho. E mais nada. Talvez vocês não saibam. Há um processo correndo na justiça para os conselheiros do Vitória prestarem contas das despesas que fizeram com o dinheiro do clube nas viagens com o Vitória, sabia? Vocês não estão dando isso aqui em primeira mão. Existe um processo correndo contra o presidente do conselho e eles conseguiram caçar liminar no último momento para evitar de entregar as prestações de conta para o juiz, para que não visse os descalabros que aconteceram com despesas de conselheiro viajando às custas do Vitória. Disse que no Rio de Janeiro teve uma farra que tinha mais de 30 mil reais de despesa de bebida. E o presidente do conselho escondendo isso, como escondeu o processo de investigação de Ivan de Almeida na gaveta. E diluiu, porque como ele renunciou, acabou o dolo. Sabe? Ninguém tem o direito de fazer defesa em causa própria de uma instituição que não tem dono secular como a nossa. Se o cara pecou, tem que pagar, porque a instituição tem que ser preservada de bons exemplos e de boas referências. Se tiver que ser expulso, seja expulso. Mas tem que ser feito com lisura, porque a outra parte tem o direito de se defender. Agora não pode esconder na gaveta. Então o Vitória hoje tem um processo, o Vitória caçou a liminar, e os motivos são os mais absurdos, mas você sabe que às vezes caça a liminar sem discutir o mérito, quem entende um pouco de direito. Mas a coisa não vai parar por aí, porque o processo tem que seguir e o conselho tem que prestar conta das despesas que fez nas viagens por Vitória, lá em Teresina, no Rio contra o Vasco. Diz que tem. Tanto que até a empresa Salvatur foi acionada pela justiça para apresentar os romanês de viagem para ver nego viajando às custas do Vitória. Rapaz, eu tô surpreso com essa daí. Tá surpreso. Às vezes. O Vitória está se defendendo. Porque não é a figura do... quando você fala o Vitória, porque a figura do presidente do conselho, ele representa o Vitória. Então quem defende essas coisas é o Vitória. E o Vitória caçou a liminar. Mas o processo vai seguir. Por que o Vitória não deixou aparecer essas despesas dos... Porque o único motivo de caçar a liminar é não aparecer as despesas para o público. Porque tem o nome das pessoas, tem tudo. Eu tenho o nome todo aqui, de cabeça. E as despesas. Tá certo? Só que agora eles vão ter que apresentar até coisas que a gente não sabe. Pediu as passagens na mão da empresa que fornece as passagens, e a empresa vai ter que dar. Só que eles conseguiram eliminar para evitar que isso seja divulgado. Então, senhores, o Vitória, no campo, precisa viver um novo momento. A direção está fazendo um esforço, porque não tem base. E com isso contratou aí um caminhão de jogadores e nós temos que torcer para dar certo. Parece que na quarta-feira eles ainda não podem jogar porque a janela só abre dia 17. Esse ano a janela abriu tarde por causa da Copa do Mundo. Mas foi bom para o Vitória porque vai poder regularizar seus jogadores todos. E eu acho até que o time deve melhorar, né? Apesar de nós não conhecermos muitos atletas que chegaram. São conhecidos? Só conheço o Eric. Que jogou no Náutico há uns 2 anos atrás e muito bem, inclusive. Ele é jeitoso, E o outro que habilidoso, jogou né? contra o Vasco, boa aí, que jogou contra o Vasco uma partida só. Eu soube que está treinando bem. Isso é verdade. Tomara que dê Tá certo. treinando Se bem. for como eu vi Petkovic treinando a primeira vez, que
Até de Paulista ele fez cruzamento. Eu digo, que loucura é essa? Que jogador é esse? Mas vamos lá, tem mais ouvinte aí. Alô, boa tarde. Vamos lá na outra linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala? Soares. Fala, Soares. Boa tarde, Paulo Carneiro. Boa tarde. É o seguinte, Paulo, eu não tenho nada contra o doutor engenheiro Paulo Carneiro, não tenho contra o pai de família Paulo Carneiro, o esposo, o avô, certo? Eu não sou avô, Agora, não. minhas ressalvas, dirigente de futebol, certo? Meu filho tem 30 anos só. Certo. Eu sou novinho. É isso. Então, não tenho nada contra... E tenho um filho de 15 anos. Nada Gosto de contra namorar muito. E você, homem família também. Agora, me disseram aí que eu não tinha coragem de lhe perguntar sobre a fazenda. Que fazenda? Que disse que compraram a fazenda aí. Eu não tenho fazenda. Não é você que tem, o Vitória. Então você tem que perguntar ao presidente do Vitória, não é a mim. Quem comprou essa fazenda? O Vitória? Mas não foi na sua gestão de Ademar? Não importa. O Vitória. Você está procurando... Você prestação de contas... Não, você está confundindo, meu amigo. Não eu confundindo não. Tá, você está querendo fazer confusão, a aí você está procurando. Tá falando aí. Você não sabe nem o que está perguntando. Eu posso te ajudar a perguntar a mim mesmo. Você quer que eu te ajude a perguntar a mim mesmo? Sim, essa fazenda não existe, não? Essa fazenda do Amazonas foi debatida na eleição na época. Isso é uma grande palhaçada, sabe? Eu espero que seja a última vez que você pergunte isso a alguém. Não, Deixa eu lhe responder, eu vou lhe responder. Você não quer que eu lhe responda? Eu vou lhe responder. Eu vou fazer Essa bobagem eu vou lhe responder. Você responder no pacote. Pois eu vou lhe responder. Responda aí. Olha bem, o Vitória, quando, na década de 90, o Vitória não tinha televisão, não tinha nada. E chegamos no Vitória, o Vitória, desculpem os nossos antepassados, para o Vitória poder crescer e ficar na primeira divisão, ele tinha um déficit orçamentário médio, naquela época, de 5 a 6 milhões todo ano. Se eu não fizesse uma base para vender 1, 2 jogadores por ano, eu não cobria esse déficit. E nem sempre conseguia cobrir. Né? Porque nem todo ano eu vendia 1, 2 jogadores. E o Vitória começou a ter déficit fiscal. Porque quando você está sem dinheiro, você quer pagar primeiro a ordem do dia. O imposto você vai deixando para depois, não é? E começou a surgir a possibilidade de ter o primeiro Refis no Brasil. Foi o primeiro Refis 1. Sabe qual foi o único clube brasileiro que ficou no Refis 1? O Vitória. Só que até chegar ao Refis, eu tinha medo de uma execução. Um dia, o conselheiro Gustavo Vieira, que está vivo aí, chegou no Vitória com uma oportunidade. Vocês estão precisando de um patrimônio para garantir o débito fiscal do clube. Porque quando você tem um patrimônio, você coloca em garantia para poder discutir a dívida. É assim, qualquer dívida que você tem fiscal, se você quer discutir a dívida, você tem que dar alguma coisa em penhora, sabe? O Vitória dá o que em penhora? A toca. Entendeu? Então o Vitória precisava ter um bem para dar em penhora. Eu encontrei lá um Fusquinha 62, 63, que eu mandei largar num posto de gasolina. Aquele coitado, tudo que ele fazia era não andar. Fusquinha. E 2 salas no Temes, que tinha tanta dívida no condomínio, que eu entreguei a sala em troca dos condomínios atrasados. Nós tínhamos um grupo. E nós compramos essa fazenda. Eu me lembro que o doutor Sérgio viajou para Mato Grosso, levou o doutor Aline, que era um estudante de Direito, com ele, trabalhou lá muitos anos. Eu sou o presidente do clube, pensa que eu estava envolvido nesse dia a dia? Não, eu só autorizei, vamos arranjar, se a fazenda for um preço bom, a gente traz. E trouxemos a fazenda para o Vitória. Sabe o que eu quero saber? O que é de mal nisso? Porque se eu tivesse tirado a fazenda do Vitória, fosse um bem do clube que eu tivesse me desfeito de forma não muito transparente, poderia chamar atenção. Mas um patrimônio que você incorporou ao clube, ou seja, eu em vez de, vamos transformar a fazenda num jogador de futebol. Eu em vez de perder o jogador, como o Vitória perdeu o Zé Welles agora, muito mais culpa da gestão passada do que a de Ricardo, preciso de ser justo. Ô, tá Paulo. Certo? Não, deixa eu terminar. Não cedi a palavra a você ainda, Soares. Eu lhe disse que ia lhe responder, não terminei ainda. Então, quando você traz um jogador, você está incorporando um ativo para o patrimônio da instituição, né? Perfeito. Foi o que o Vitória fez. A fazenda veio para o ativo. Aí depois disseram que o Vitória não pagou. Eu não me lembro. Um negócio de 25 anos atrás, eu vou me lembrar se o Vitória pagou. Muita coisa o Vitória deixou de pagar mesmo. O Vitória não tinha dinheiro nenhum. Cabe a quem entrou pagar. Porque quando eu entrei, eu zerei a dívida do Vitória toda até 12 de junho de 2000. A dívida do Vitória da sua existência. Quando o Vitória virou SA, sabe, Marcelo? O Vitória tinha que fazer uma diligência, chama due diligence, o americano chama. Para eu poder vender as ações do Vitória SA para o grupo estrangeiro, eu tinha que fazer um diligenciamento das contas do clube.
E o Vitória fez com a maior empresa de auditoria do mundo, a PricewaterhouseCoopers. É a maior empresa de auditoria do mundo, de consultoria do mundo. Eu tenho um relatório. Foi esse relatório que deu condição do negócio ser fechado. E o Vitória zerou a dívida do clube, toda com o dinheiro que recebeu dos argentinos. Toda. Sabe o que é toda? Ou desculpa o termo, bunda de anjo, foi o que o Vitória deixou. Quando o Vitória virou SA, o Sport com o Vitória não devia nada a ninguém. Zero de dívida. E sobrou a fazenda. Que bom, né? Sobrou a fazenda. Então, você sabe quando eu vejo, quando o cara é espírito de porco, sabe? Ele cria situações, ele não sabe exatamente o que é. Aí ouve falar, e para me colocar como se... Eu não devo nada a ninguém, sou uma pessoa de vida limpa, sabe? Nem rico sou, certo? Então, as pessoas ficam procurando sarna para se coçar, sabe? Não sabe bem explicar. Estão falando com um cara preparado, eu estou com a verdade sempre de meu lado. Qual é o mal do Vitória comprar uma fazenda? Se incorporou o patrimônio ao clube. Pode-se comprar um avião, pode-se comprar um novo Agora, estado, o Vitória deixou de pagar algumas parcelas? Eu não me lembro, eu tenho que ir lá nas contas para ver. Estão dizendo que deixou, Ricardo Davi pague. Eu deixei 40 milhões de ativos de atleta. Como todo presidente que saiu... É normal. A fogo é deixar a dívida como Ivan de Almeida deixou. Essa é dura. Em 6 meses o cara detonou o clube. Eu levei 17 anos no clube. Mas você tem mais alguma coisa a dizer, Soares, sobre a fazenda? Ou tem algum sítio lá de Lula? Não, eu tenho a perguntar. Então diga aí. Estou lhe perguntando. Então pronto, mas já perguntou, já lhe respondi. Não, eu vou perguntar essa última agora. Esse empréstimo de um Nazaré, que estão falando aí. Estão falando aí? Peraí, você é mais velho que o Papa. Peraí, espera eu falar. Vamos, fale. Então, que você assinou uma confissão de dívida e dizem aí dentro do Vitória que esse dinheiro não foi encontrado, registrado, nem entrada nem saída dele, e a justiça deu ganho de causa ao Vitória. Você podia esclarecer aos torcedores, a nós torcedores do Vitória, essa transação? Posso, claro que eu posso. Eu já esclareci isso várias vezes. Eu só vou esclarecer de novo. Pronto, justamente. Porque na minha lista de transmissão, o senhor sabe que eu tenho uma lista de transmissão, eu já esclareci. Marcelo, eu já esclareci isso? Tem tempo, né? Ainda bem que eu tenho a testemunha da mídia aqui. Mas você está com essas perguntas, eu vou lhe responder. Agora, nunca mais me pergunte sobre isso. Não vou perguntar a você, não, que quem vai perguntar. Senão eu vou avançar em você. Nunca mais me pergunte sobre isso. É a primeira e última vez, porque eu já respondi isso 1000 vezes, eu vou lhe responder. Agora, silencie para você aprender. Vá, professor. Então é o seguinte, Edinho esteve no Vitória 3 vezes. A primeira foi em 96 comigo. E o Vitória vivia, como viveu na minha época toda, a não ser quando o Vitória virou SA, uma grande dificuldade financeira. Porque só foi ter televisão em 2000. E o Bahia tinha televisão desde 87. Então foi ter 13 anos depois. E foi nesses 13 anos que eu mais ganhei do Bahia, viu? Sem televisão. Mas bem, Edinho um dia me ofereceu um dinheiro emprestado. Ele tinha jogado na Itália. Sabia que eu estava apertado lá, no sufoco. E me perguntou, eu disse, eu quero. E me emprestou um dinheiro. E o dinheiro foi usado no Vitória e ele ficou com participação em jogadores. Olha, na medida que eu for vendendo jogador, eu vou lhe pagando. Processo normal. Não tão ético. Tenho que admitir, porque ele era o treinador do clube, né? Mas não tem nada que eu tenha que me envergonhar. Quando chegou em 99, 3 anos e meio depois, ou 3 anos, o Vitória não fez esse diligenciamento final para vender o Vitória. E o americano que eu falei também, que é de due diligence. Eu precisava regularizar essas pendências no Vitória. Uma era desse rapaz. E fizemos uma confissão de dívida. Nessa confissão de dívida, nós quitamos essa dívida desse rapaz. Porque nessa confissão de dívida já está nos autos do processo, que o Vitória ganhou por causa da minha intervenção. Porque senão Ivan de Almeida tinha assinado um acordo de espúrio de 6 milhões e meio de reais, que ele chegou a tornar público. Saiu no seu site o acordo dele. Se havia alguém fazer um acordo de 6 milhões e meio numa dívida de 7,5, eu estou antecipando a viagem. Vamos voltar aqui na subida do navio. Aí em 99, eu ainda estava no Vitória, assinamos uma confissão de dívida. Por que eu digo que quitou a dívida? Porque eu troquei o saldo a pagar, que era de $500 mil, por participação em 4 jogadores do Vitória. Fernando, Moisés, Dudu, não o Dudu cearense, o Dudu que eu trouxe do América do Rio, isso, Canhoto, e Marconi, prefeito Tajuípe. Esses 4 jogadores eu dei participação, 10 de um, 20 do outro. E na medida que os negócios fossem acontecendo, ou seja, só para explicar por que quitar a dívida, porque quando você assina que pelos $500 mil você recebe esse percentual de atleta, você entrou no risco para ganhar mais ou para ganhar menos. Acabou a dívida ali. Bom,
Eu saí do Vitória em 2005. Edinho voltou a trabalhar comigo em 2003. Eu estava com a situação quitada. Em 2004, o Vitória vendeu o Fernando ao Kashima. Pagou a ele. Porque no livro Razão está lá o cheque pago, Edinho promoção. Essa pergunta desse rapaz, ele disse que não pagou. Foi bem, uma parte da dívida, porque o resto já estava quitado. Faltava Fernando, que eram 4 atletas, né? Eu saí em 2005. Não tinha problema nenhum com esse rapaz. Em 2006, ele voltou a trabalhar no Vitória. Em 2007. Eu acho que ele teve algum problema com a direção da época. Eu não posso falar que tive problema. Eu não estava lá? Eu não estava lá mais. Quem assume o bônus e assumiu o ônus. Né? Como eu assumi lá atrás. Em 2008, isso eu soube em 2000... Olha, e sabe quando foi que eu fui saber dessa história toda, Marcelo? Em 2016, quando eu conheci Manuel Matos, e apareceu num café da manhã a história de Edinho. E eu tomei até um susto. Veja, fui saber em 2016. Nunca o Vitória me procurou, como eu fui o cara que começou o processo, eu podia ter ajudado o Vitória nesse processo todo. Em 2008, eu ausente do Vitória, e sem conhecimento de nada, esse rapaz acionou o Vitória, por conta desses $500 mil. Que ele tinha assinado a construção de dívida. O que o Vitória fez? Em vez do Vitória tratar essa construção de dívida como um elemento de quitação, o Vitória tratou só de prescrição. Ele poderia ter tratado da prescrição, porque tinha mais de 5 anos. A construção de dívida foi assinada em 99. Ele entrou em 2008, são quantos anos? 9. Você sabe que depois de 5 anos você não pode mais acionar ninguém. Então o Vitória, competentemente, o advogado da época, entrou se defendendo que o processo estava prescrito. Mas não tratou da construção de dívida, só tratou da prescrição. E ganhou na primeira instância. Como não tratou da construção de dívida, o Vitória ficou preso só na prescrição. Ganhou na primeira instância e perdeu na segunda. De forma até absurda, no meu entender. Eu fui entender isso depois. Eu fui entender, sabe quando? 8 anos depois, em 2016. Sabe em que situação estava o processo? Aí eu estou encurtando a conversa. Senão a gente perde muito tempo aqui. E Soares não tem essa audiência toda para a gente perder tanto tempo com essa pergunta boba. Certo? Aí, em 2016, o Vitória já estava na fase de ação rescisória. O que é ação rescisória? Isso não é obrigado a todo mundo entender. Eu sou engenheiro, não sou advogado, mas tive que aprender. Quando você perde uma ação na justiça, você tem 2 anos para entrar com uma ação rescisória. Vamos dizer assim, é a última oportunidade de que você, ao perder, você tem de recuperar os seus direitos. Mas para isso tem que aparecer fatos novos dentro daquele mesmo processo. Não pode ter fatos novos diferentes do que está no processo. Pois bem, o Vitória entrou com a liminar de uma ação rescisória e a liminar não foi aceita pelo desembargador. Ou seja, o Vitória estava com o processo perdido. Já tinha perdido na segunda instância, não pôde recorrer na terceira instância, porque houve um erro processual do departamento jurídico do Vitória. Não pôde recorrer para Brasília, que é a terceira instância, para o STJ. Porque o Vitória conduziu mal o processo, discutiu mal o processo e o juiz lá de Brasília não aceitou devolver o processo. Aí, como o Vitória já tinha perdido na sua instância, começou a execução em 2014. E o Vitória teve um bloqueio de suas contas de televisão de 4 milhões. Porque o Vitória já estava numa ação de execução, já estava perdido. Quando eu entrei no processo, primeiro a direção do Vitória da época, por questões políticas, covardes, não aceitaram que eu entrasse no processo, sabia? Eu tive que passar uma noite conversando com o jurídico do Vitória, da época, um gordinho. Doutor Otávio? Isso, doutor Otávio. E aí eu tive que dizer, ele, meu amigo, deixa eu entrar no processo para ajudar o clube, que eu conheço essa história toda. E isso eu estou falando de 2010, do ano passado, 2017, mas eu já tinha sabido em 2016, porque Manuel Matos, foi quando ele recebeu a notícia que nós estávamos sendo executados e de uma cota de televisão estava bloqueada de 4 milhões. Aí eu entrei, eu fui a cartório assinar uma escritura declaratória. Vocês não são obrigados a entender, nem o grande público. Ou seja, eu dei a cara para bater, eu fui num cartório e fiz uma declaração, mostrando o conhecimento todo que eu tinha do processo. E eu queria que essa escritura fizesse parte dos autos. O Vitória não aceitou. E eu passei uma noite conversando com esse gordinho, Otávio, e ele dizendo que não tinha mais jeito não, que nós tínhamos que aceitar o acordo de 6 milhões e meio. Se ele disser que é mentira, ele vai mostrar um caráter que eu até desconheço dele. Ele passou uma noite conversando comigo, eu no quarto de minha casa, dizendo a ele que nós não podíamos pagar esse acordo de 6 milhões e meio. Foi aí que chamaram esse Walter Thanos, que é um homem muito sério, para assinar o acordo. Ele era o presidente do Conselho Fiscal e ele não aceitou assinar. E aí o processo ficou em suspensão.
que Ivan de Almeida estava louco para assinar esse processo com o Edinho. E o que mais me chamou a atenção, que meses depois eu descobri que quando foram a São Paulo para contratar Vanderlei Luxemburgo, o seu Ivan de Almeida viajou, adivinha quem era o empresário de Ivan de Almeida? Edinho. Que muita gente não sabe das coisas. Edinho estava em São Paulo circulando com o Ivan de Almeida para contratar Vanderlei. Esse Edinho que entrou com a ação do Vitória em 2008. Bom, em resumo, eu entrei no processo como assistente, o desembargador aceitou. Eu fui ao desembargador, ele, que é um grande juiz, ele percebeu que tinha alguma coisa que não estava muito bem organizada, ele resolveu dar a liminar que ele tinha negado ao Vitória. Ele negou ao Vitória a liminar da ação rescisória, que é essa ação que eu expliquei, que se usa em último caso. Certo? Eu disse a ele que eu tinha fatos novos, mas não podia entrar no processo. Ele revogou a liminar. E aí nós fomos para julgamento da ação rescisória no tribunal, que é o tribunal pleno, e nós ganhamos por unanimidade. Mas não ganhamos o processo. A decisão é que esse processo, porque nós alegamos que faltava provas, não houve apresentação de prova. Quando Vitória perdeu na segunda instância, o juiz não aceitou discutir as provas, ou seja, o processo não foi devidamente instruído. Com essa decisão, o processo volta para a primeira instância e é como se fosse um recomeço. E o Vitória vai poder apresentar as provas. Fora que no próprio julgamento, o desembargador relatou, disse que o caso de Dudu, olhe bem que o Vitória foi incompetente no seu lado jurídico nesse processo. O caso de Dudu, que era um dos 4, né, que foi apresentado na Comissão de Direito. O caso de Dudu, eu tinha dado Dudu a um empresário em troca de uma dívida que o Vitória tinha de Dejaí Brasília de R$346 mil, é que eu lembro até dos números, R$346 mil. Em troca desses 46, eu peguei aquele percentual de Dudu que eu tinha, que o resto era de Edinho, e passei para esse empresário. E Edinho concordou com a transferência. Quando o Edinho concordou com a transferência, ele está o quê? Quitando o processo. E o desembargador, em alto e bom som, disse assim, esse caso de Dudu me parece estar resolvido. Quer dizer, uma parte dessa dívida o Vitória já pagou, se é que existe dívida. Entenderam, senhores? Eu não sei se o nosso querido torcedor que vive nas rádios, procurando me criticar e coisa, entendeu tudo. Eu entendi, Paulo, eu entendi. Pronto. Então, agora você disse que eu sou espírito de porco. Você é um espírito de porco, sim, completo. Eu sou seu obsessor. Boa tarde. Boa tarde. Vamos para outra linha. Tá bom, tá aí respondido. É esclarecido até. Porque por muito que eu passei nos bastidores e tudo mais... Mas você não sabe? Daqui a um ano vai aparecer de novo essa historinha de novo, sabe? Porque tem uma turminha aí, meu amigo, de espírito de porco. Agora sabe o que é isso? Não constrói nada por Vitória, isso, sabia? Nada. Porque não adianta, não vão encontrar essa minha equipe de Mané, de Sejo, que trabalharam no Vitória comigo, é de gente do bem. Ninguém vai macular. Eu é que tenho a mais chance de estar na mídia, certo? Nós construímos essa instituição com a ajuda de muita gente. E esse clube precisa dar mais um salto com a ajuda de muita gente, porque ninguém faz nada sozinho. Agora, esse isolamento, com esse revanchismo, com essa forma discriminada de tratar as pessoas que construíram o clube, não vai levar o Vitória a lugar nenhum. Aqui, boa tarde, Renan. Sou José da cidade de Bazedo. Estou ligado na programação esportiva. Manda um alô para nós aí. Eu escuto desde a época da rádio Clube de Santo Antônio de Jesus. Obrigado. Tem mais aqui. Ouvinte perguntando. Tem mais ouvinte aí? Vamos lá, com mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Oi, meu amigo Renan. Tudo bem? É Bruno? Tudo bem? Um abraço aí para Marcelo. Um abraço. Boa tarde, Paulo Carneiro. Boa tarde. Bom, Paulo Carneiro, eu vou falar a realidade. Para mim, você foi o melhor presidente para todo o Vitória. Tinha ousadia para contratar, não tinha, eu sempre disse a verdade, mas críticos assim que não gostam de conferir. Claro, fica procurando de cabeça de cavalo em uma história repetida, sempre te perguntando as mesmas coisas. Por que não liga para Ricardo Davi, Caio de Almeida, para falar da gestão recente da agora, que fizeram um bocado de besteira, um bocado de dívida, e ele não fica ligando para encher o saco e perguntar por que o clube, por que aconteceu isso, e fica me perguntando coisa bobagem que não tem nada a ver. Agora eu vou fazer minha pergunta para você. Você acredita, Paulo Carneiro, você está em cima do muro que você ainda vai chegar a voltar à presidência do Vitória em um futuro não tão distante? Uma boa tarde. Como é o nome dele?
É o Bruno. A mesma pergunta do Jorge, do bairro de Tancredo Neves. Gostaria de perguntar ao eterno presidente Olha, do Vitória, Bruno, deixa eu lhe dizer. se você bom será que candidato. Eu sou empresário na área de cosméticos. Que eu vejo também alguns inimigos, desculpe o termo que aqui é uma rádio católica, tem uns vagabundos aí que ficam dizendo que eu estou precisando do Vitória para me empregar. Eu preciso dizer que eu tenho uma empresa de cosmético há mais de 15 anos e uma empresa, modéstia à parte, que atua no país inteiro. Certo? Então eu não vivo. No Vitória eu tenho uma prática política hoje. Desde que eu entrei na eleição, quase que no afogadilho, que eu não tinha nenhuma intenção de me candidatar ao Vitória, mas essa chapa Vitória Torcedor, que tanto mal fez ao Vitória e continua fazendo, porque esse conselho que está no Vitória hoje, que agora quer reformar o estatuto num clima de revanchismo e de ódio, é o mesmo conselho da chapa Vitória do Torcedor. Então, o mal que eles fizeram ao Vitória não foi somente deixar na gestão Ivan de Almeida e sua turma, não. Foi ficar no conselho pessoas que não constroem para o clube, só desconstroem. Tá certo? Então, eu resolvi o apoio de grande parte da torcida, fizemos o movimento Vitória Gigante. Hoje nós temos um movimento de torcida, um fórum para discutir essas coisas todas. Não temos... vamos estar no processo eleitoral do Vitória? Vamos, mas não quer dizer que eu vou ser candidato a presidente, não. Na última eleição eu não fui candidato a presidente, eu apoiei Manuel Matos, que faz parte do nosso grupo, assim como o Fábio Mota faz parte do nosso grupo, assim como Ademar Lemos, Alex Portela. Hoje nós somos um grupo e queremos o melhor para o clube, queremos unir o Vitória, sabe? Queremos unir, apesar das diferenças, até entre nós temos diferença, mas nós temos um bem comum que é o Vitória. Então, aí desaparece a vaidade e passa a se pensar no bem comum, porque a instituição passa sob risco iminente, sabe? Ô Paulo, torcedores questionando aqui nas redes sociais, você falou sobre o Thanos. O Thanos foi acusado de vazar documentos sigilosos do clube. Você falou aí do valor Isso é uma mentira. E tal. Isso é uma mentira. E sobre isso, muita gente está dizendo, Thanos mereceu ser expulso. E você não concorda com essa expulsão? Não concordo. Porque ele não vazou documento nenhum. Tá certo? Thanos, como presidente do Conselho Fiscal, ele deu conhecimento a dirigentes históricos do clube, natos, de algumas informações. Eu não vi nada demais nisso. Conselheiros natos. E de repente a informação vazou. E não vazou por ele, está provado. E isso tudo é uma perseguição política, sem precedente no clube. Como eu tive lá atrás, que eu fui expulso do conselho. E o estatuto não previa expulsão, você acredita? O estatuto não previa expulsão, eu desafio. Certo? Eu largo o futebol, eu largo de mão tudo. Às vezes acontece as injustiças, ele está se defendendo na justiça e vai ganhar. Walter Thanos é uma reserva moral dessa cidade, sabe? E que precisa ser respeitado. Certo? Mas é gente que vai para... Você conhece o áudio que esses 4 conselheiros fizeram contra mim, Marcelo? Nunca viu? Você não viu? Eu não me lembro. Paulo Carneiro! Porque eu ganhei a suspensão de 6 meses. Aí eles fizeram áudio. Paulo Carneiro, seu isso e seu aquilo. Conselheiros do clube. Um ganhou a comenda até valente. Um tal de Anderson. Você vê ele me xingando. Você quer ver se eu vou pro Barradão todo dia. Não vi nenhum chegar perto de mim. Disse que eu não ia pro Barradão. Desafio, certo? Desafio. Tô lá todo dia. Você conhecer a história de Walter, o que ele já contribuiu pro Vitória, um empresário de sucesso da cidade. Vitória afasta as pessoas de sucesso para ficar com essa canalice, entendeu?